Bom, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Virada. E eu trago esse nome porque a minha ideia é trazer um conteúdo que auxilie as pessoas que estão no processo da plástica. Porque eu acho que mais do que a cirurgia, que de fato é importante, a cirurgia plástica ela representa uma tomada de decisão, o fim de uma tomada de decisão, muitas vezes, para uma mudança no estilo de vida. Então, eu sempre falo para os pacientes que tem que haver uma virada de chave, uma mudança de comportamento, de mindset, não só para obter o melhor resultado, obviamente, manter aquele resultado, mas com a finalidade de você mudar a sua vida, né? Eu tenho várias experiências, tenho vários tipos e perfis de pacientes que exatamente passam por esse processo. E ali a gente tem provas daqueles que se entregam, do que não entregam, e existe uma diferença. Bom, mas voltando aqui hoje, trago uma convidada especial que, além de amiga, é minha paciente, por isso o motivo. Eu tenho alguns pacientes de exemplo, e ela é, de fato, um exemplo que eu vejo nítido. Empresária, hoje influenciadora, trabalhando no wellness, que seria então essa mudança de comportamento para o esporte, para o estilo de vida, que nós não estamos falando só de atividade física, mas de alimentação e de mudança de comportamento, né? E hábitos que mudam de fato a vida da pessoa, fazendo ter mais sentido. Então aqui eu quero trazer a Denise Bucarra, obrigado por ter vindo. Muito prazer. Né? Conversar um pouco com você. E primeiro, né, eu acho que para abrir, né, até pelo tema, pela proposta do nosso conteúdo aqui, eu quero que você fale um pouquinho de como você começou, aonde foi a virada de chave. Você tem 32 anos hoje, não é mãe ainda, né, casada, e qual foi o momento que você acha que você perdeu na vida, né? E talvez qual o motivo, né, que te levou a isso, e a partir de quando você falou, não, peraí, agora eu vou dar atenção para mim, para minha saúde. E eu lembro bem de você me procurar, você estava nesse processo ainda, que eu acredito que começou um pouco antes. Conta pra gente. Então, muito prazer, é uma honra estar aqui, ser escolhida aí entre essas pacientes, e eu falo sempre que a cirurgia plástica mudou minha vida mesmo. Ela mudou, foi uma virada de chave por completo, mas eu vou voltar um pouquinho para explicar aqui para quem não me conhece. Eu sempre tive problema com peso, então a balança sempre foi uma luta. Eu sempre engordava, emagrecia, e eu tinha aquele efeito sanfona, eu ia e voltava, e era sempre uma luta. Quando eu lembro bem, quando eu fui lá no consultório, na verdade, eu acho que eu queria era diminuir o seio, alguma coisa assim, e aí você conversou comigo justamente isso. Eu lembro dessas palavras de Denise. A cirurgia plástica, você precisa... ela é como se fosse um ponto de partida. Você precisa fazer a sua parte e tal. E eu lembro que eu tava bem gordinha. E aí você falou assim, o ideal, inclusive, é que você emagreça um pouco pra gente ter o melhor resultado da cirurgia plástica. E aí você falou, seria muito interessante se você emagrecesse e tal. E eu falei, eu tô disposta. Aquela disposição não era 100%. É que assim... quando você quer muito alguma coisa, né? Principalmente as pessoas têm essa visão de que a cirurgia plástica vai resolver tudo. E era a minha visão também. Então eu falei, bom, se eu preciso perder ali 10 quilos, 15 quilos para fazer essa cirurgia, que é o meu sonho da vida, eu vou perder logo. E aí eu lembro que eu perdi 12 quilos, voltei em você, a gente refez as minhas fotos e aí eu fiz a cirurgia. E eu acho importante dizer que esse é realmente o ponto de partida. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, eu acho que elas precisam internalizar isso, que a cirurgia plástica, que esse processo, ele é antes, como você falou, durante e depois. Porque o que a gente mais cansa de ver são pessoas que fizeram cirurgia plástica e não têm bons resultados, entendeu? Voltaram a engordar, ou voltaram a estar insatisfeitas com o corpo, ou às vezes nem chega no estágio de, nossa, estou muito feliz com o meu corpo. Que foi esse processo que aconteceu comigo. Depois de 6 meses que eu tinha feito a minha cirurgia, que você fez tudo que podia ter feito, que dava pra fazer, eu olhei uma foto e falei, continuo muito insatisfeita com o meu corpo, assim, continuo infeliz. Passei pelo processo da cirurgia, é um investimento financeiro, psicológico, tem todo um rolê, e falei, cara, tô muito insatisfeita. Aí foi a minha virada de chave. Falei, não,
Ele fez a parte dele, agora eu preciso fazer a minha, pra eu ter todos os ganhos, todos os resultados dessa cirurgia. E aí foi que virou eu virei mesmo a minha chave. Comecei a fazer dieta séria, comecei a treinar, comecei a fazer tudo que tinha que ser feito. E foi tão genuíno, foi tão verdadeiro que se tornou hoje eu me tornei referência nisso. Ao compartilhar isso nas minhas redes sociais, esse processo que eu não tenho, algumas pessoas também têm esse negócio de... não vou contar que eu fiz cirurgia, porque isso vai tirar meu mérito. De forma nenhuma, sabe? Eu sei que eu estou aqui e o mérito é muito meu. Então, assim, eu estou onde eu estou porque o mérito é meu. Claro que a cirurgia plástica me ajudou, cortou caminho, sou muito grata, faria de novo, indico para todas as minhas amigas, mas assim, não tiro o meu mérito. Porque eu conheço infinitos casos de pessoas que fizeram e não estão onde eu estou. E muitas, né? Não, perfeito. Eu sempre falo, Denise, que a cirurgia plástica ela é feita de 3 etapas. Nessa que a gente está se conhecendo, e aí demanda uma preparação, não só do ponto físico, mental, né? O paciente... e financeiro, ele vai se submeter àquilo ali. E é importante nessa fase, Denise, e eu vi nitidamente o João com você o tempo inteiro. Exatamente. O João foi um ponto, o João é o esposo dela, e foi um ponto de controle nisso tudo, onde ele foi ali e falou, não, Denise, então você faz a preparação para fazer sentido. A segunda fase é a cirúrgica, que eu falo que é minha. O paciente confiou em mim, a minha técnica, aos meus critérios, inclusive de hospital, equipe anestésica, onde operar, para que eu entregasse o melhor para ela. Essa está dormindo, está anestesiada. Mas a terceira fase, sem dúvida nenhuma, a mais importante é a questão do pós-operatório. Essa fase do pós-operatório, que eu falo que ela é coparticipativa, onde o paciente ele tem um papel e o médico. Então a gente otimiza o resultado não só no lifestyle que vai seguir, na dieta, na atividade física, mas naquele primeiro momento, por exemplo, evitando algumas complicações. E a gente sugere para o paciente, obviamente, porque tem coisas que só o paciente faz por ele, que é o quê? Seguir as orientações, posições, alimentação, enfim, série de coisas, inclusive na alimentação pós, para evitar complicações que poderiam ser danosas. Então, o que eu vejo, por exemplo, naquele momento que você foi ao consultório e falou, pô, eu não estou feliz ainda com a minha cirurgia, a paciente, normalmente, os pacientes que submetem a plástica, eles têm 2 caminhos, tem 2 tipos de pacientes. Aqueles que seguem e entram nesse lifestyle e viram você, e você fica referência, não precisa, né, virar influencer, mas a cirurgia vai fazer todo sentido para ela, performa e tudo mais. E muitas vezes nessa fase demanda um apoio. E é isso que eu quero chegar com você daqui a pouco. Quem te apoiou? Você vai precisar de um endócrino, você vai precisar de um professor de educação física, um personal, você vai precisar se apoiar em alguns alicerces, dividindo essa responsabilidade para otimizar o resultado. E tanto é que na clínica hoje a gente tem um endócrino, que eu acho que faz parte do processo da plástica, essa questão de ajuste hormonal, a questão de dieta orientada. Você tem que ter uma rede para te apoiar. É como ter um filho, assim, são os primeiros passos, você não consegue sozinho, entendeu? Você vai precisar de alguém para te orientar, uma rede de apoio para te ajudar. Entendendo que você também não precisa saber tudo e você não vai que ter o apoio de especialistas naquilo, né? Então isso é importante. E voltando àquele assunto, você tem uma outra linha de paciente. E eu fico triste com isso, porque eu acho que todo cirurgião plástico passa por isso. Principalmente quem faz corporal, lipo, abdômen e quem faz mama. Os pacientes que não seguem. Os pacientes que eles acham que a plástica é isso, e esse tipo de paciente é aquela paciente que faz sucessivas plásticas e está sempre infeliz. Lembrando que a plástica também não deve ser tomada dessa forma, né? Porque o corpo tem um limite de agressão cirúrgica, senão você pode até gerar um resultado danoso, sequelas. E esse paciente está infeliz a vida inteira. E não é isso que a gente quer entregar. A gente quer casos que façam sentido para a vida da paciente, que mudem. Isso aí brilha os olhos do cirurgião plástico, a gente quer esse paciente logo dentro da nossa clínica. E hoje a minha tarefa maior é tentar selecionar esse paciente. É muito difícil. Porque muitas vezes em uma consulta você não entende ler o paciente. E assim, nem é bom para você ter um paciente que não cuida do seu trabalho, né? Exatamente. Porque acaba que você faz todo o escopo ali e a pessoa... Exatamente. Aí parece que você não é um bom médico, que não é verdade. Então, assim, a pessoa, ela precisa... Eu falo muito isso com as minhas amigas e com todas as pessoas que conversam sobre isso. Você precisa dar seguimento, entendeu? Porque senão você não vê o resultado. Eu sei que muito do resultado que eu tenho foi graças à lipo que eu fiz, entendeu? Que
eu só consegui ver esses resultados, eu só consegui ver como foi feito o seu trabalho porque eu fiz a minha parte, porque senão eu nunca teria visto. Porque eu vejo foto minha 6 meses depois e tal, gente, nem parecia que eu tinha feito lipo, sabe? Então, assim... E vem cá, Denise, o que isso representou pra você? Assim, essa é a pergunta de amigo, na verdade. O que isso mudou pra você? O que você sente ao se ver bonita? O que esse processo representa no sentido de autoestima, de confiança? E o que isso, eu sei que impactou, né, na sua vida profissional? Então, impactou em tudo. Foi graças a... Foi por esse movimento que eu fiz e que eu percebi que a minha vida tinha mudado por completo através do meu corpo, através dessa mudança, dessa virada, que eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, no intuito de ajudar outras mulheres. O meu marido, você conhece o João, ele é super engajado, assim, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer. E ele falava assim pra mim, não fica postando foto sua gorda, não. As pessoas têm que mudar a cabeça delas, que agora você é fitness e tal. E eu falava assim, não, mas é que vai muito além disso. Eu quero que mulheres que estão onde eu estava, vejam que é possível. Essa mudança é possível, entendeu? É possível você chegar onde você quiser. Você fala aquela foto que você põe de como você era. De como eu era pra depois. Então, e o João falava assim, Denise, para com isso, amor. As pessoas não têm que te ver assim, não. Isso é queimação. Aí eu falava, não, mas é que eu não tô preocupada com a pessoa de agora. Eu tô super feliz com o que eu olho no espelho, que eu vejo. Eu não tô preocupada com o que as pessoas estão pensando. E isso é libertador. Porque como eu sempre tive esse problema com peso, com balança, isso refletia em todas as fases, todas as áreas da minha vida. E eu tenho uma frasezinha que eu falo assim, que eu compartilho, né, no meu Instagram, que eu comecei achando que ia mudar o meu corpo e eu mudei a minha vida. Eu mudei minha vida por completo. Eu mudei a forma como eu me vejo, eu mudei a forma como eu me posiciono profissionalmente, eu mudei até de profissão, eu mudei... O meu casamento é melhor. Tudo é melhor. É como um todo. É libertador. Eu falo assim, gente, eu queria que todo mundo chegasse onde eu cheguei. E eu não tô falando de o corpo estético, não. Tô falando de uma libertação. É tão libertador você poder estar onde você quiser. Qualquer lugar você tá bem, com qualquer roupa, de qualquer jeito. Isso é tão libertador que se as pessoas... E eu sei que tem muita gente que tá presa. Eu era presa no meu corpo, sabe? Eu ficava fingindo que não, mas eu sabia que eu era presa. E às vezes as pessoas não têm força pra começar. Então, assim, mudou a minha vida por inteiro. Eu falo isso, assim, de boca cheia. Eu achei que ia mudar o meu corpo quando eu comecei esse processo. E eu mudei a minha vida. E eu mudei a minha vida por completo. E eu acho que, assim, a plástica tem um papel nisso. Eu acho que tem realmente alguns casos que a atividade física e dieta vão resolver. Mas tem gordura localizada que não sai. Tem uma flacidez de pele. E a gente recebe muitas mulheres de 35, 45 anos, que não é a sua faixa etária, que já passou pelo processo gestacional. Mas você lembra que quando eu fui em você, eu falei assim, cara, tem uma gordura, um negócio aqui que não sai. Eu já pesei, tipo, não sei quantos quilos e não sai. Aí você falou, não, Denise, realmente tem coisas que não saem. Tem coisas que só a cirurgia plástica. Isso é um padrão genético. E a cirurgia plástica, ela tira com a mão. E aquilo ali não volta. A pessoa pode não ter Glória a Deus! Mas ela consegue... Ela não pode ter um melhor resultado se ela não seguir ali uma dieta e tudo mais, mas aquela gordura não volta, entendeu? Então eu acho que essas mulheres, esse me marca muito, mulheres de 35, 45 anos, que é o nicho de paciente, né? Elas passaram pelo processo gestacional, elas se dedicaram a vida para a família, elas tiveram filhos, enfim, e ela descuidou. É claro que tem mulheres que se cuidam nesse processo, mas a maioria perde a autoestima, fica com estrias no abdômen, fica com a mama flácida, que são coisas não são reversíveis com a atividade física. E aí ela vai se deteriorando do ponto de vista psicológico, não performa no emprego, isso é real, viu? Não, é muito real. O casamento vai acabando, porque já existe o desgaste de uma relação de longo prazo, mas quando ela não se acha bonita, a ponto de não tirar a roupa para o esposo, aquilo ali vai deteriorando a relação. E elas nos procuram. E olha a importância que eu acho, não só minha, mas de todo mundo que está nesse processo, que seja o médico endócrino, que seja o nutricionista, entendeu? E nós, cirurgiões plásticos, de tentar entender aquele momento e entregar não só pelo dinheiro, mas que aquilo faça sentido para ela, porque eu acho que o propósito é isso. O nosso propósito, você tem que identificar o que você quer. Porque se for só dinheiro, está no caminho errado. Uma hora isso vai dar ruim. Então, para mim, eu trago muito que dor que eu estou tratando.
Então, nesse nicho de paciente, a gente está tratando a dor daquela pessoa de mudar a vida dela. E a mudança da vida dela passa pela cirurgia plástica. Com certeza. E aí cabe a mim tentar passar e mudar o mindset dele para ter o que você teve na sua história, de empenhar, de cuidar dela. E eu tenho isso muito hoje, né? Antigamente a gente não apoiava tanto em outros profissionais, porque isso é multidisciplinar. Mas eu acho que isso tem que ser falado. Porque a pessoa acha, e eu achava, eu era essa pessoa, mesmo você tendo falado na nossa primeira consulta, eu falava assim, a cirurgia vai resolver. E não é assim que funciona. Então a mulher, ela tem que operar e ela precisa, no momento em que ela está indo ali, existe o pré, ela tem que entender, existe o pré, existe a sua parte que você faz ali, uma ajuda gigantesca, mas ela precisa seguir com o acompanhamento. Porque senão o negócio desanda. Então precisa sim, a gente voltando àquilo que você falou, de uma rede de apoio. Precisa, eu fiz tudo. Fala assim, o que você fez? Tudo. Você procurou quem? Todo mundo. Eu fui no endócrino, eu fui na nutricionista, eu procurei uma ginecologista endócrino para ver as minhas questões hormonais, eu fiz tudo, entendeu? Eu procurei, eu me amparei, graças a Deus, eu tenho condição financeira, que é o perfil das suas pacientes, tenho condição financeira para ter esse aparato e usei o dinheiro e essa condição financeira ao meu favor. Sim. Então, assim, para ter os resultados que eu tenho. Então, assim, eu fiz absolutamente tudo. Procurei toda a minha rede de apoio, que inclusive está comigo. E isso é muito importante também. Você não deixar... Eu tinha esse perfil também. Eu chegava num peso, porque eu já tinha emagrecido várias vezes. Então, eu chegava no peso que eu queria, aí eu falava assim, não preciso mais desse médico, não. Não preciso mais dessa nutricionista, não. Agora eu vou sozinha. E aí, eu voltava na estaca zero. Então, assim, é uma caminhada eterna, entendeu? É pra sempre. É como ir ao cardiologista. É uma coisa que você tem que acompanhar, entendeu? Sim. O seu corpo, seus hormônios, seu peso, você tem que acompanhar. E você não acha que isso mexe, assim, de fato, com alguns pontos importantes da pessoa? Por exemplo, eu acredito muito no hábito, né? No foco, na disciplina. E é claro que a gente não consegue ter isso em todos os âmbitos da vida. E nem do dia para a noite. Nato, mas algumas coisas são importantes para você manter o hábito. Eu mesmo tenho o hábito de acordar cedo, ir para academia, correr, enfim. Tenho minha atividade física e isso faz diferença. Eu vou com ou sem vontade. Não é negociável. E outros hábitos em decorrência da minha profissão, em relação à minha família, que também eu não abro mão. Eu acho que passar por esse processo requer hábitos, bons hábitos, né? E outra coisa também que eu vejo, você tem que estar alinhado com boas pessoas, você não acha? Exatamente. Você tem que estar com a turma o seu que ambiente pensa igual. Sim. Em tudo, né? E você, nessa jornada, você mudou um pouco o seu convívio, você desenvolveu um hábito que não é negociável para você. O que você incorporou na sua rotina que te fez mudar para ser o que é hoje? Então, essa virada de chave, ela não acontece do dia para noite. Você dorme, acorda e fala, tá aí, vou pra academia todos os dias, vou começar a treinar, vou fazer dieta 100%. Não é do dia pra noite, é gradativo. E eu tava até conversando isso com a minha mãe essa semana, que ela mora fora e foi passar uns dias, tá passando uns dias lá em casa. Eu falei pra ela, até virar uma coisa que você gosta, você precisa ser persistente. Você precisa ter realmente foco. Chegava na academia todos os dias, eu contratei uma personal, fazia 3 vezes na semana. No dia da personal, o dia de ir pra academia, eu já acordava assim, mal-humorada. Eu já falava, ai meu Deus, vou ter que ir. Mas eu persisti. E essa persistência foi que me trouxe gostar. Hoje eu realmente gosto. Eu achava que era impossível e eu realmente gosto. A dieta, eu não comecei a fazer uma dieta redonda 100%. Eu comecei fazendo 30, 40, mas eu comecei. E eu persisti. Às vezes eu escorregava, eu levantava, ia de novo, escorregava, até que se tornou um hábito. Até que se tornou um prazer. É muito louco falar isso. Disciplina é liberdade, né? É muito louco falar que se torna um prazer, né? Porque como que alguém, tipo, você acorda 5 horas da manhã todos os dias, não sei o quê, e é um prazer. Tem dia que você vai meio arrastado, que é normal, o ser humano. Mas é um prazer. Pra você é um prazer fazer isso. Você já viu tanto que isso em momentos difíceis? Porque isso é resiliência, né? É você na dor ou na alegria. Exatamente. Você cria esse hábito, essa disciplina. Você já viu que isso te ajuda em outro âmbito? Em tudo. É o que eu tô te falando. Você começa a ter essa disciplina, você leva pra todos os lados. E respondendo sua pergunta sobre se eu mudei, o meu ciclo ali, eu mudei. Eu tava até falando isso, eu falei no meu Instagram esses dias. Eu falei assim, você não vai precisar abdicar de tudo para sempre o tempo todo. Mas você vai precisar abdicar de algumas coisas por um tempo.
Sim. Se você quer chegar onde você nunca chegou, você vai precisar fazer o que você nunca fez. É na dor, né? Então, assim, é isso. Então, você vai precisar, assim, dizer não para alguns convites de alguns amigos, entendeu? Porque se você bebe todo final de semana, se você faz todo... Você vai cair, porque você tá ali naquele ambiente, você tem que mudar o seu ambiente. Então, eu fiz, sim. Eu fiz uma mudança de ambiente. Hoje, eu saio com os meus amigos, os mesmos que eu saía antes, e eu já tenho a consciência, e eu já tenho a força, e assim, já tá habitual pra mim. Eu saio com eles sem beber, eles bebem todas, eu não bebo, me divirto com eles igual. Mas nem sempre foi assim. Eu precisei ficar um tempo sem e transformar o meu ambiente, porque o ambiente tem esse negocinho que você, a média das 5 pessoas que você mais convive realmente é. E o exemplo? Vamos falar do exemplo? Eu vi que o João emagreceu bastante. Você acha, assim, que a pessoa que... Porque o que eu vejo lá na clínica, né? Uma mulher tentando e uma família inteira desencorajando. Não dá. Ali, a geladeira é aquilo, né? A comida para a família toda, que só ela está alinhada. O jantar para todo mundo, esse hábito, então, das amizades da família, de beber bastante. E aí, o que acontece? Ela pega 3 meses ali no vácuo da cirurgia, vai bem, só que depois não dá. Aquilo ali deteriora. O que você acha, assim, dessa questão de exemplo, se isso impactou? Porque eu vi que você impactou sua família. O João também mudou. Emagreceu quantos quilos? 30. 30 quilos. Dieta e atividade física, né? E você acha que você impacta outras pessoas ao seu redor, no seu círculo? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante, que nem eu tô falando, é o ambiente, assim, você precisa colocar um ambiente que seja favorável. Exemplo, eu tenho graças a Deus, eu tive muita sorte um privilégio ser casada com quem eu sou casada, porque ele é muito meu parceiro. Então, assim, durante o meu pré-operatório, ele fez a dieta comigo. Durante os 30 dias que não podia comer X, ele fez comigo. E depois ele se manteve comigo também em tudo. Então, assim, eu tive esse privilégio, eu tenho esse privilégio de ser casada com um grande parceiro. E é muito importante você estar nesse ambiente e a família ir junto com você, sabe? Porque... como a gente tá falando, principalmente para as mulheres que fazem cirurgia plástica, quem já fez ou quem vai fazer vai entender isso. É um momento que você, assim, abdica de várias coisas, é um rolê, entendeu? Então, assim, quem tá do seu lado, quem tá com você tem que entender e te ajudar e a favorecer esse momento para que você siga, entendeu? Para que você consiga ir junto. E isso impacta para todos os lados, todas as pessoas ao redor. Na minha casa, depois que eu operei, depois que eu mudei meu estilo de vida, todo mundo mudou. O João, meu marido, mudou, a minha funcionária mudou. Então, assim, todo mundo é contaminado. Ou então você é contaminado por todo mundo. Exato. E aí a escolha que você tem que fazer. Eu vou contaminar todo mundo. Porque o meu marido no começo, apesar de ser parceiro, depois ele foi relaxando. E eu falava, não, volta pra cá. Volta pra cá, entendeu? Porque senão ele vai acabar me contaminando. E tem que estar parelho. Sua família tem que estar ali do seu lado, tem que ser junto, não tem como. Não tem como você ir pra direita e a pessoa ir pra esquerda. Não tem como, entendeu? Você tem que estar num ambiente que te favorece. Tem que estar num ambiente enriquecedor. Sim. Não tem jeito. Tem que ser todo mundo caminhando pro mesmo sentido. Claro que se meu marido, por exemplo, bebe todo final de semana. Eu não bebo. É uma escolha minha. Mas eu acompanho ele, mas ele também me acompanha. Então, assim, tem que ser parceiro. Senão, não vai. Sim. Entendeu? Não vai. Principalmente mulheres e pessoas que fazem essa cirurgia plástica. Porque é um momento que você despreende, cara. Você, tipo assim, despreende dinheiro psicológico. Você fica ali um tempo sem conseguir se mexer. Então, todo mundo tem que estar alinhado com isso. Porque senão você pensa, putz, foi em vão. Foi em vão. Foi em vão. Certo. Denise, eu concordo plenamente. É isso que eu vivo no meu dia a dia mesmo, né? Eu vejo pessoas que realmente transformam a vida delas e outras que caem na mesmice, né? E é bom ter esse relato seu. Assim como você, tem outras pacientes que fizeram isso. Eu acompanho algumas pacientes suas. E aí, algumas também, assim como você, viram empreendedoras. Começam a mexer num lado. Porque, assim, as pessoas... Eu sou médico, né? Graduado, pós-graduado, tenho especializações e vários cursos, né? Mas eu sempre gostei muito de negócio, sempre. Então, fiz 2 MBAs na Link, na Fundação Dom Cabral, buscando isso para o meu dia a dia, porque eu coloco, essa é uma parte que eu gosto. Eu gosto de falar de dados, eu gosto de falar de equipe, de time, gosto de falar de tudo isso. E aí, esse podcast é a virada.
e a virada para você no sentido profissional. Eu sei que você segue sua empresa, né? A Denise é especialista em micropigmentação e empresária nesse ramo, né? E ela partiu para esse lado fitness. E ela virou influencer, a ponto de de ser embaixadora de algumas marcas, né? Eu quero que você fale um pouquinho como é que está essa nova fase da sua vida, como você está se sentindo, porque isso é o resultado, né, de todo esse processo. Essa é realmente colhendo ali os frutos de tudo que eu plantei. Eu nem imaginava, para ser sincero, aconteceu. Nesse momento que eu comecei a compartilhar, comecei compartilhando assim nos meus stories para, sei lá, poucas pessoas. E aí as pessoas começaram a se interessar por esse assunto. E aí eu comecei também a sentir vontade de ajudar outras pessoas. É muito legal, você com certeza sabe o que é isso que eu tô falando. A pessoa virar para você e falar assim: a minha vida mudou depois que eu comecei a te seguir. A minha vida mudou depois que eu operei com você. Que eu mesmo já falei pra você. Então, assim, ver essas pessoas, as pessoas mandam mensagem pra mim falando assim: depois que eu vi o seu antes e depois que eu comecei a te seguir, depois que eu comecei a pegar suas dicas, a minha vida mudou. Eu emagreci não sei quantos quilos. Gente, isso é muito maravilhoso, assim. É tão gratificante. Eu falo, nossa, valeu a pena. Porque dá trabalho. Tipo assim, o trabalho ali na internet, ele parece que é tranquilo, mas ele é toda hora, entendeu? Você tem que estar sempre compartilhando. O próprio algoritmo, se você não posta, ele não entrega. Se você posta demais, ele também não entrega. É uma confusão. Porque se você posta pouco, ele não entrega nada. Se você posta muito, ele também não entrega. Então, você tem que estar sempre estudando o algoritmo, você tem que estar sempre criando conteúdos, tem que estar sempre procurando. Enfim, aconteceu. E aí as marcas começaram a me procurar, marcas consolidadas, assim, no Brasil. Você tem exemplo de alguma? Eu fui pra corrida agora, eu fui contratada pela Live, que é uma marca enorme. Excelente. A Live me contratou pra ir pra corrida deles. Aqui em Brasília eu sou embaixadora da MoMA, da Academia Unique. A MoMA, ela é mais voltada para doces saudáveis. Doces sem açúcar, sem lactose, sem polióis. Então tá tudo ali no... Tudo nesse ramo. Tudo nesse... eu, inclusive, também só aceito ali dentro do meu nicho. Eu acho que a gente precisa ter foco. Acho que a gente precisa estar nichado. Para você crescer, você tem que ser bom naquilo. Então, autoridade. Então, eu realmente só aceito, às vezes, algumas marcas, roupas e etc. me procuram. Não é o que eu busco. Eu realmente busco que essas parcerias que eu faço ajudem, né? Estejam dentro desse nicho e que sejam coisas que acrescentem. Eu falo muito assim, eu não acordo e posto no meu Instagram eu e o meu cabelo. Todos os dias que eu acordo, eu falo assim, o que eu vou postar no meu Instagram hoje que vai ajudar na vida de quem tá me seguindo? Eu preciso, todos os dias, postar, nem que seja falando assim, vocês já tomaram nessa xícara aqui? Caramba, essa xícara aqui eu paguei muito barato. Ou então essa xícara aqui, gente, esse café tem muita qualidade. Quem me segue precisa ter algum benefício. Eu preciso levar algo de bom todos os dias pra vida de quem me segue. Todos os dias eu me preocupo em dar alguma dica que acrescente na vida de quem tá me seguindo, entendeu? E marcas é a mesma coisa. Qual é o sentido de eu cobrar X valor pra uma marca de sapato, sendo que o meu ramo é lifestyle, entendeu? Assim, o dinheiro não compra tudo. Então, assim... No fim, você não tá falando de dinheiro, você tá falando que você tá ajudando as pessoas, exatamente. Né? Então, assim, todas as coisas que eu faço, todas as parcerias que eu tenho, todos os contratos que eu tenho, MoMA, CTPP, que é um centro de treinamento que agora eu fechei, a Live, tem a Coach, a Hit House. E eu me tornei agora também embaixadora da Aline Becker, que é uma super referência. Ela é bem grande, assim, no Brasil. E ela escolheu 20 embaixadoras pelo Brasil. E eu sou a única do Centro-Oeste. Então, a gente vai rodar o Brasil agora. A gente tá indo pra BH. Depois, a gente vai pra Campinas, São Paulo. Então, assim... É muito legal. O dia que eu fui escolhida pela Aline, eu chorei mesmo. Porque, assim, é uma referência gigantesca pra mim. E quando eu fui escolhida, eu falei, eu tô no caminho certo. Olha só. Então, muito legal. E você teve que abdicar do restante. Porque eu sei, o pessoal acha que ser influencer é fácil, né? Gerar conteúdo de qualidade. Que, como você falou, que transforma a vida das pessoas... Tem que ter, além de dedicação, uma estratégia imensa, né? Estratégia, investimento financeiro, você não começa nada do... começa a fazer isso também, de certa forma, né? Querer levar conteúdo, tá no digital. E
é muito difícil você estar fazendo algo que mude de fato, né, que traga uma informação de qualidade sem estar fazendo a mesmice. Exatamente. Né? Aí vem a questão do público que você quer atingir, como você vai trazer essa mensagem, que elegância que você vai entregar, enfim, trazer os seus valores naquilo que você está transmitindo. E isso é muito difícil, né? O Matheus cuida do marketing, a gente sempre está ali quebrando a cabeça e, claro, né, vendo o exemplo das outras pessoas que estão fazendo. E eu acho que no final é isso. Achei muito bacana você falar isso, que acorda e não é mais eu não tô afim de mostrar a minha vida, eu no meu carro, não sei o quê, não. Eu todos os dias falo assim... Que eu vivo isso. O que eu vou entregar pra essa pessoa, essa mulher? Porque assim, também, homem que me segue, pode parar de seguir, porque o meu conteúdo é pra mulher. Quando, às vezes, os homens começam a me seguir, de verdade, eu até removo o seguidor, assim, não me interessa. O meu conteúdo é 100% para as mulheres, eu falo só para as mulheres, tudo que eu posto é para mulher. Isso é posicionamento, né? Eu só quero postar para mulher, entendeu? Se eu pudesse, eu tiraria todos os homens do meu Instagram e deixava só as mulheres. É porque eu não posso fazer isso, porque o meu Instagram me bane lá, eles tiram, né? Mas assim, o meu conteúdo é 100% voltado para mulher. Então eu acordo e falo assim, todos os dias eu acordo, eu faço um planejamento de postagem, dá trabalho, você tem que fazer e tal. E aí eu falo assim, o que eu vou entregar hoje? Que essa pessoa que vai me seguir vai ser legal. Que seja um rímel. Ontem eu postei um rímel. Eu recebi 25 mensagens falando assim, nossa, eu tava louca pra comprar um rímel marrom. Que bom que você falou. Então assim, eu já entreguei alguma coisa, um benefício pra essa pessoa. Entreguei esse benefício pra essa mulher. Era um rímel marrom, não tinha a ver. Mas tinha a ver com estética, tem a ver com beleza. Então, eu tenho esse propósito, sabe? Eu acho que foi através dessa... Eu acho que o meu legado, através dessa mudança aí da minha vida, é esse. Trazer informação, trazer algo de novo, trazer algo de construtivo para a vida das mulheres que me seguem. Então, todos os dias eu acordo e durmo pensando nisso. Olha pra você ver, isso é um ponto comum na nossa área, né? Exatamente. A gente quer, eu acho que toda, na verdade, né? Você tá ali pro dinheiro, o cheque vem no final. Mas ele vem uma hora ou outra, o êxito vem, mas não é... O êxito, né? Vem, mas não é algo que tem que ser mirado. Ele vem de consequência, porque, como eu disse, não tem vida longa em qualquer área que vai fazer. E olha que eu vejo... Eu vivo no meio de negócio, estudando empreendedorismo, estudando gestão, e essa é a conversa realmente que muda o jogo. E equipe. Eu acho que pessoas, liderar, né? Liderar pelo exemplo. E tocando nesse ponto, Denise, hoje você está sozinha nessa questão de equipe, você tem alguém no marketing que te auxilia, você está fazendo tudo no braço e desenvolvendo. E até que ponto você acha que isso vai sozinho, que você vai precisar de um apoio? Então, você falou, né, que eu sou micropigmentadora, na verdade é nanopigmentação, que é bem parecido. Eu tô abrindo um estúdio aqui na K3, o meu estúdio é de nanopigmentação, reconstrução de areolas. Já faço em Goiânia, uma vez por mês, um projeto social para mulheres que tiveram câncer de mama, pra gente reconstruir a areola dela, 100% gratuito, mulheres que operaram no SUS. E tratamento de cicatrizes também com essa nanopigmentação e tal. Então, nesse momento em que o estúdio está ali em obra infinita, eu tô fazendo a parte de influencer, sigo fazendo a parte de influencer e tô sozinha. Sozinha, sim. Eu faço toda a parte de planejamento, eu faço 1 milhão de cursos todos os dias e tal, sozinha nessa parte. Mas às vezes eu preciso ali de apoio para gravações, né? Então eu contrato videomaker e tal, essas coisas. Mas o resto, que é muita coisa, eu faço 100% sozinha. Sim. Aí lá no estúdio a gente vai ter uma equipe que vai também fazer... que vai fazer essa parte de nanopigmentação junto comigo, mas na parte de influencer sozinha. E eu espero que daqui a pouco eu não dê conta sozinha. Deus queira que cresça tanto que daqui a pouco eu preciso contratar. Mas eu acho que é muito importante você estar equiparado, estar com uma equipe boa. E eu falo isso pra vocês, já falei pra vocês enquanto sua paciente, o quanto ter uma equipe é bom. Eu lembro quando eu fui... Agora eu vou puxar a sardinha pra minha amiga que tá ali. Quando eu fui fazer a consulta com você, e aí eu mandei mensagem pra Marcela, conheci a Marcela, e aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, eu estou me sentindo 100% segura pra operar com seu marido, porque eu conheci você, e eu vi que vocês são extremamente família, que vocês são extremamente sérios, então assim, ter você lá, Marcela, mudou tudo pra mim, então assim, que bom que você tava aqui, não sei o que, eu amei. Aí ela falou, ai, tô muito feliz com a sua mensagem e tal. E depois, conhecendo a sua equipe,
que é muito maravilhosa, dá muita segurança. Eu acho que eu já fiz outras cirurgias, né? Eu já tinha feito 2 cirurgias. Não lipo, mas já tinha feito a mama. E foi muito diferente. A minha experiência foi muito diferente. Então, eu acho que uma equipe consolidada, uma equipe que caminha realmente junto com você. E a gente já tinha conversado sobre isso, né? Porque às vezes aparece uma coisa ou outra ali na equipe que sai do prumo. E eu falei pra você, eu falei assim, olha, eu acho que isso aqui não tá legal aqui nessa equipe, vamos resolver isso aqui. E hoje a equipe funciona redonda, eu vejo, eu acompanho. Eu não sou só sua paciente, mas como também me tornei uma amiga. E eu tô lá sempre, e eu tô sempre vendo, sabe? A equipe funciona, o negócio, todo mundo é muito atencioso, todo mundo é muito... As meninas são muito cordiais, então assim... E é muito legal, muito porque legal. lá, assim, ao contratar alguém, você tem que contratar alguém que talvez não esteja na habilidade plena, mas que ela tem uma vontade, né? Uma fome de crescer, e ela vai entregar. E aquilo, a pessoa, você consegue treinar ela, né? Então, cultura é um assunto batido, mas é o mais difícil de pôr em prática, porque é diário. Então, aquele time hoje eu tenho muito orgulho, que é um time que me entrega com muita vontade e procura se desenvolver. Muitas vezes, até no meu cansaço do dia a dia, me chamam de novo para o prumo, tipo assim, né? Aquela paciente, dor e tudo mais, a gente dá atenção. E pensando nisso, agora já fazendo merchan aqui, a gente está abrindo a nova Clínica Infinita, que vai ser... Gente, eu já vi o projeto, tá maravilhoso. Tá fenomenal mesmo, na QI1. Esse projeto, ele vai ser dentro de um prédio clínico, né? Incrível. De alto padrão. E ali, a ideia nossa é primeiro, colocar meu time todo em casa, né? Porque hoje metade fica de fora. Hoje a gente tem 15 colaboradores e acaba dando assistência. Também é o formato que acontece. Mas a ideia é trazer o nosso time todo para dentro. E ali foi criado totalmente no sentido daquilo que eu falei no começo, que o pós-operatório é o mais importante. Então, ali nós vamos ter, além de um serviço premium, né? Nós vamos ter spa também, desenvolvendo a questão da fisio, estética e experiência do paciente. Nós vamos ter ali também injetáveis e outros profissionais, como dermato, fazendo a questão toda de cosmetria e a parte também ginecológica na questão íntima da mulher. Nós vamos trazer uma profissional dedicada a isso. Então, eu quero trabalhar com todos os profissionais que realmente acrescentam no sentido da plástica para a mulher, né? E também alguns para o homem, claro. Mas a finalidade é que o paciente tenha uma jornada na minha clínica e no final ele tenha realmente falar assim, putz, foi muito legal isso aqui. E aí eu convido vocês todos ali no segundo semestre, nós vamos fazer algumas inaugurações que, assim, eu tenho certeza que vocês vão impressionar. Porque a ideia minha, assim, com muito carinho, minha da Marcela, inclusive a Marcela vai trabalhar lá com a gente, trazer o máximo de conforto e que a plástica, não só o resultado, mas a experiência tenha sido realmente muito interessante. Bom, Denise, a vida, vamos partindo para o fim aqui já, né? Que hoje a gente tem festa. Acho que a vida trabalha... Eu quis trazer alguma coisa, né? Assim... Talvez um livro que você tenha lido, que tenha feito algum sentido, mas eu gosto muito de viagem, e eu sei que você gosta também. Eu queria que você desse uma dica, né? Porque a vida é aquele livro, né? Aquela teoria dos 3 Fs: foco, força, fé e o quarto que o Bernardinho fala, que é festa. Eu acho que você tem que ter um merecimento. A sensação de merecimento faz parte do ser humano, porque nem tudo é só ralação, né? E aí a gente gosta, de vez em quando, de dar uma curtida na vida aí. Além das festas que a gente vai, tem também a questão de viagem. Eu vi que você esteve na Itália. Ai, nossa, eu ia falar essa viagem foi incrível. Além de você e o João estarem magros, bonitos, vestiram, cara, estava extremamente... Porque, olha, gente, uma pessoa de bom gosto chama Denise Bucay. E ela obrigada. Veste o João agora. Não, eu que visto. Tá eu fui... Não, eu falei, até postei. Eu falei assim, fui agora no shopping atrás da roupa pra festa, né? Falei assim, gente, eu vim atrás de uma calça pra mim sair com um casaco pro João, 2 camisas e uma bermuda. E nada pra mim. Visto o bichinho mesmo. E põe mesmo. ele pra pagar, né? Pelo amor de Deus, né? Fala um pouquinho dessa experiência. Eu estive na Itália com meus filhos e um casal de amigo também, agora na Sardenha, que é outra região. Achei fantástico. Uma viagem sensacional que recomendo muito. Costa, né? Amalfitana. Costa Amalfitana. Então, a Itália foi maravilhosa. Viagem pra Itália era um sonho que eu tinha. Na verdade, esse ano eu realizei 2 sonhos que eu tinha de viajar. Eu queria muito conhecer Nova York. E eu fui pra Aspen em janeiro. Nem vou falar sobre Aspen, gente, que eu no esqui sou um fiasco.
A Aspen, depois eu fui pra Nova York, que era um sonho pra mim, que eu amei também, achei maravilhosa. E aí agora, em abril, eu fui pra Itália. Aí eu fiz Verona, Florença, Lago de Como e Milão. Aí Lago de Como... Poxa, o João me falou da experiência com o barco, né? Então, Lago de Como é, assim, um espetáculo. Parece que você tá dentro de um filme, assim. É um lugar que você olha e você fala assim, cara, isso aqui não deve ser real. Assim, tudo é muito limpo. Todas as flores cortadas milimetricamente, assim. O lugar é lindo. Tem aquela pegada... Você pode parar num barzinho, assim, no meio da rua, mas também tem os restaurantes mega chiques. É maravilhoso. E lá tem uma coisa que foi isso que o João te contou, que é loucura. Que dentro do lago, você chega assim no deckzinho, e aí você fala assim, eu queria dar uma volta de lancha. E eles fazem propagandas durante o espaço. Lá tem, ande de barco, ande de lancha, pilote, não sei o quê. Aí a gente chegou lá com um casal de amigos e o João falou, eu queria dar uma volta de lancha. Aí o cara falou assim, tá bom. Você já pilotou? Aí o João, já, lá no Brasil eu piloto. Aí ele falou, beleza. Assina aqui, você que é o capitão, não sei o que, é o João. Aí ele falou, não, então beleza, entregou. E a gente foi. Então, isso foi muito louco. Porque... Ele me falou que foi uma experiência incrível. Não, e é incrível, porque o lago é maravilhoso. Assim, o Lago de Como, eu acho que todo mundo precisa conhecer. Itália, todo mundo precisa conhecer. Gente, a Sardenha é fantástica. Itália é incrível. A experiência que a gente teve lá, eu acho que foram as mais belas praias. Em termos de Itália, água, de beleza. Quero voltar. O ambiente, então, assim, ele te traz prosperidade, porque é um ambiente realmente... de uma classe italiana que vai para curtir mesmo, um lifestyle muito bacana, né, Marcela? Então, a experiência que a gente teve lá foi fantástica. A gente fica essa dica da Itália, então. Galera, vamos pra Itália. Mas mais primeiro faz cirurgia, que é mais importante. Depois você vai bonita pra Itália. Para vocês entenderem todo esse assunto que a gente trouxe, do que a plástica pode propor, do que sua mudança de estilo de vida e seu mindset pode trazer, né? E que a vida merece suas recompensas. Por isso a gente tratou aqui de viagem no final. E fique com a gente, eu acho que é o primeiro, nós estamos retomando esse podcast. A nossa ideia é trazer esse conteúdo de forma mensal, inclusive na nossa nova estrutura clínica vai ter um ambiente destinado a isso. Agradeço a toda a equipe aqui que nos deu suporte, estarem aqui sábado, né, dando o máximo aqui pra gente. Pessoal, então chegando a mais um fim de podcast A Virada, um prazer ter vocês aqui. Agradecer a presença da Denise como exemplo de vida, minha paciente e amiga, né? Denise, quem quiser te seguir, segue por onde? Gente, eu que agradeço o convite, foi um prazer. É sempre um prazer estar com você e falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo. Me siga no Instagram, @DeniseBucar, vai ficar aqui embaixo. Me siga lá para eu compartilhar a dica com vocês. Muito obrigada, bom dia. E até a próxima, gente. Até a próxima.